palavra que transforma. Reflexões, louvores, entrevistas, ecos do Calvário, anunciando a palavra de Deus e a volta de Jesus. Apresentação, Pastor José Ivan. Bendito para sempre seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, leremos um texto da Palavra de Deus no livro das Revelações, Apocalipse, no capítulo 20, versículos de número 1 ao de número 15. Nos diz a santa Palavra de Deus. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Portanto, com a ajuda poderosa do Espírito Santo
iremos falar sobre este texto da palavra de Deus. Interessante é que Satanás não vai inaugurar o lago de fogo. Quem vai inaugurar primeiramente serão a besta, o falso profeta e o anticristo. Então vamos orar, pedir ao Senhor da sua bênção, da sua graça, para nos ajudar a fazer este programa, porque este programa é para a glória de Deus. Estamos aqui para adorar a Deus e para ministrarmos a sua gloriosa, santa e absoluta palavra, a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Pai eterno, Pai glorioso, no santo nome de Jesus, nós nos encontramos em Tua presença para Te glorificar e Te exaltar. O nosso Deus que é inigualável, o nosso Deus que é poderoso, justo, benevolente, santo, o nosso Deus que está conosco todos os dias, através do Espírito Santo. Nós não estamos órfãos. O Espírito Santo reside com a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, abençoa os nossos ouvintes do programa Ecos do Calvário. O Senhor conhece cada coração, cada vida. Se há pessoas com enfermidades, pessoas angustiadas pelos muitos problemas, que nesta noite o Senhor estenda a sua mão divina e toda esta angústia, toda esta dificuldade seja repreendida em nome de Jesus. Quem está enfermo nesta noite, que o nosso Deus tem poder de curar toda espécie de enfermidade. E nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que Jesus, assim como curou no passado, cura nos dias de hoje. É por isso que Ele é Deus e nós o adoramos. Abençoa toda a tua igreja, todo o povo de Deus, os nossos pastores, os nossos líderes. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. São 20 horas e 12 minutos. Eu quero já iniciar abraçando com muito carinho, apesar de não conhecer, mas com a sua filha, a grande cantora, serva de Deus, a irmã Suzy. Eu quero cumprimentar e abraçar o pastor Daniel e sua esposa, a irmã Toinha, que nesta noite nos dá a alegria de nos ouvir e juntos louvarmos e bendizemos o nome de Jesus e estamos firmes, né, pastor Daniel? Firmes no Senhor, na sua palavra, porque a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, porque o arrebatamento é iminente. E vamos iniciar o programa louvando a Deus com a cantora Cecília de Souza e a música O Grande Dia. Ouçamos. Glória a Deus, 20 horas e 17 minutos. Eu quero abraçar os nossos colaboradores do programa Ecos do Calvário. Nosso pastor presidente, pastor Francisco Erivelto Gonçalves, que já vai aniversariar, juntamente com sua esposa, a irmã Solange. Pastor Erivelto Júnior, pastor Messinho, vereador de Calcaia, o pastor Fernando, o pastor Anísio, irmão Sansão, com uma comida excelente lá no mercado de Calcaia. A irmã Conceição, um abraço para ela. Meu querido amigo pastor Natanael, amigo e evangelista Hugo Pontes, pastor Flávio Deraldo, nosso amigo, presbítero Messias, servo de Deus, irmão Misael, um profissional da área de cabeleireiro, espetacular, ele e a sua esposa, o irmão Chofre também, que é uma fera na construção, pastor Oziel, lá do Bom Princípio, um abraço para ele, e o nosso querido doutor Jaziel, deputado federal, e o nosso querido presbítero Nascimento. Muito obrigado pela colaboração. Vocês, com a bênção de Deus, é que sustentam o programa Ecos do Calvário. Que Deus os abençoe grandemente. Glória a Deus. Quero também, nesta noite, cumprimentar os nossos amados irmãos, lá o grupo Koinonia. O grupo Koinonia é um grupo novo agora, né? Que tem muitos membros desse grupo.
tem o Alberto Barbosa, o Neném, tem a Fernanda Viana, Genilce, Darlan, a Darlane, Elenay, irmão Felipe Salles, Jofre, Messi e muitos. Deus abençoe, irmã Isabel. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um louvor, depois ouviremos o irmão Kelly com uma rápida saudação, porque vamos abordar este tema da palavra de Deus, que é a prisão de Satanás por 1000 anos. Também conosco o grande sonoplasta, competente, irmão Joseph. E vamos agora de Luiz de Carvalho. Eu quero compartilhar com o pastor Daniel, que ele gosta desses louvores também, a sua esposa, a irmã Toninha, e a Suzy. Deus os abençoe grandemente. Ouçamos Luiz de Carvalho, o rei está voltando. 20h29 na Jurema. Eu quero dar a você o nosso endereço da nossa igreja, que é presidida pelo pastor Francisco Erivelto Gonçalves. Assembleia de Deus de Calcaia, Avenida Joaci Sampaio Pontes, 1891, Igreja Redonda, uma igreja de refúgio, irmão Kélio. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz que o mundo não pode conhecer, por isso que está esse caos ao longo do planeta, com guerras, com lutas, com supremacia de poder e etc. Quero mandar meus tradicionais abraços à minha mãe, que está me ouvindo nesse momento, cadeira cativa do programa Ecos do Calvário, ao Eude, o rapaz cheio de saúde, e a todos que estão nos acompanhando, dando a honra da audiência. Por favor, lembrem-se das nossas redes sociais, que é o EC Ecos do Calvário no YouTube. Se inscreva, curta, compartilhe, porque é muito importante para nós vocês se inscreverem. Pela graça que é em Cristo Jesus, já ultrapassamos 413, né? Glória a Deus. E pela graça de Jesus, antes do final do ano, já 600. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, rapidamente vamos a um comentário curto, o mais curto possível. Salmo 73, versículo 12 em diante. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lança em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Meus queridos, o Salmo 73 fala que o fim do ímpio é justamente esse. Eles blasfemam, eles caluniam o que diz Jesus, inclusive em festas ditas culturais, no meio da nossa sociedade, nos seus mais variados aspectos. E nós ficamos desesperados porque simplesmente esses ímpios parecem que não têm punição. Curioso, né? Quando a palavra de Deus diz: certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lançaste em destruição, é porque simplesmente esses ímpios querem ser destruídos. Em Romanos capítulo 1, você vê justamente esse tipo de coisa. Eles se entregando às formas pecaminosas e depois eles pagando o preço por se entregarem a tais coisas.
E preste atenção, já está acontecendo em muitos lugares do mundo em que ímpios que blasfemavam contra o Senhor, ímpios que oprimiam as pessoas, estão sendo derrubados. Nós, na nossa pouca fé, às vezes achamos que o juízo não chegará. Mas o juízo, ele sempre chega. Os lugares escorregadios estão aí. E quando caírem, serão como a casa de Mateus capítulo 7. Grande será a sua queda. Sabe por quê? Romanos 3:23. Porque o salário do pecado é a morte. E, meus queridos, que nem imaginemos que Deus não vai punir. Porque Ele punirá. Não no nosso tempo, não no nosso querer, mas Deus, Ele sempre punirá o ímpio, de uma forma ou de outra. Eles têm tanto tempo, porque Deus quer que eles se arrependam. Mas quando não se arrependem, grande será a queda deles. Pastor José Ivan. Glória a Deus, é verdade, meu irmão. Meus irmãos, você pode interagir conosco agora. Você pode gravar uma mensagem de áudio e mandar para os telefones que eu vou anunciar agora e nós vamos colocar no ar. É um testemunho rápido, é uma palavra, pedindo oração. Então anote o telefone aí para você gravar o áudio e mandar agora mesmo e vamos colocar no ar. O nosso telefone da rádio é o 92 99 73 96. Repetindo, 92 99 73 96. E o meu é o 999 50 82 80. 999 50 82 80. Eliezer Rosa, juízo final. Bendito seja Deus. Quero abraçar minha querida mamãe, a irmã Terezinha, minha mãe que vai fazer agora este ano 87 anos de idade. Abraço para ela, um beijo no rosto dela, na testa dela. A minha irmã Ana Lúcia, Samara e toda a família. Minha esposa, a irmã Neice, Joel, meu filho, Raquel, minha filha, Jontas, meu filho, Davi, um abraço para ele, Davizinho, e a Joelma, esposa do Joel, e o Rubens, esposa da minha filha, a Raquel. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E vamos de mais um louvor. Depois deste louvor, nós vamos falar sobre o capítulo 20 de Apocalipse. Satanás será amarrado, aprisionado por 1000 anos. E depois será solto um pouco de tempo para enganar as nações. Vamos já ver isso aí, observarmos o que é Gog e Magog em Ezequiel 38, 39 e Gog e Magog em Apocalipse capítulo 20 e a guerra do Armagedon. Na cronologia profética nós temos Gog e Magog, que é o de Ezequiel 38, 39, temos a guerra do Armagedon no final da grande tribulação e temos Gog e Magog no fim do milênio. Vamos orar ao Senhor e pedir a sua graça. Cantor Cícero Nogueira, que é engraçado hoje, Joseph, que os louvores estão tudo nessa linha, né? Da volta de Jesus, né? Amém. O fim da peleja com Cícero Nogueira, para todo o povo de Deus. Pastor Daniel, irmã Toinha, Suzy, um abraço a vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós lemos nesta noite o capítulo 20 de Apocalipse. A prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. E neste texto nós temos a expressão Gog e Magog. Essa expressão Gog e Magog difere diametralmente de Gog e Magog de Ezequiel 38. Por quê? Se você ler Ezequiel 38, você lerá o seguinte: Gog, uma profecia contra Gog na terra de Magog. Gog é o príncipe
e Magog é a terra. Já em Apocalipse, Gog e Magog é uma figura de linguagem para dizer que nações se rebelarão contra o Senhor e contra Israel. Portanto, essa diferença. Segunda diferença é que Gog e Magog, lá de Ezequiel, Gog, príncipe, e Magog, a terra de Magog, é o norte de Israel, que vai levantar-se contra a igreja, aliás, contra Israel, digo melhor. Interessante é que os nomes antigos para os nomes modernos. O norte de Israel vai vir contra Israel. E esta guerra, segundo os escatólogos, teólogos, ela iniciará ou no comecinho da grande tribulação ou um pouquinho antes da grande tribulação. Não se tem um momento exato desta guerra, mas apresenta essas duas possibilidades. Então vejamos que nesta capítulo 38, irmão Kelly, de Ezequiel, nós temos Put no passado, que hoje é a Líbia. Nós temos no passado a Pérsia, que hoje é o Irã. E essas nações, segundo os estudiosos, será capitaneada pela Rússia, que vai invadir Israel, tentar destruí-lo, e só que não conseguirá. Só essa diferença que eu quero mostrar aos irmãos, porque o assunto é sobre o capítulo 20 de Apocalipse. Irmão, quero nesse versículo 1, o Senhor Deus dá a este anjo o poder de vir à terra para colocar o dragão, Satanás, na prisão por 1000 anos. O dragão, ele mostra poder. A serpente, ela apresenta astúcia. O diabo apresenta caluniador e Satanás, o adversário. Eles procuram, na verdade, destruir Israel, irmão Quero, mas jamais conseguirão, porque Israel é guardada por Deus, e Deus, lá no Velho Testamento, tem uma aliança perpétua com Israel, irmão Quero. Glória a Deus. Pois é. Aliás, até há alguns que apresentam, tem gente que até não acredita, mas isso aí é muito mais a questão desses estudiosos aí que não creem na Bíblia, né? Chamada autocrítica. Um dia eu vou explicar o que é isso. No caso, Israel, ele continua sendo o povo de Deus porque Deus não desistiu de Israel. Ao contrário do que alguns teólogos também dizem, que o Israel de Deus hoje é a igreja. Não. A igreja, ela é o povo de Deus, mas também Israel também segue sendo o povo de Deus, só que Deus vai tratar com Israel de forma pessoal. Quem não aceitar Jesus, né, terá consequência tal como qualquer outro ser humano. Só que como povo, Deus ele tem um plano. É uma outra coisa importante também, não confundir povo com indivíduo, que é o problema de quê? De gente falando sobre predestinação. Dupla predestinação e tal, tanto o indivíduo quanto o povo, eles são predestinados para um lugar. Não. O povo, como povo, ele é predestinado. Por exemplo, a igreja é o quê? É predestinada a ir para o céu, né? Reinar do lado de Jesus, como veremos mais adiante. Mas o indivíduo, ele precisa o quê? Aceitar a Jesus Cristo, como é claro em João capítulo 1, versículos 11 e 12. Para ser filho de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa assim automática. Deus decidiu que esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Por quê? Soberania de Deus. Amo falar soberania de Deus, só que quando atrapalha eles já mudam de assunto. Mas então, pastor José Ivan, o diabo terá sua paga, assim como os ímpios no Salmo 73 terão a paga dele. Só que não é no nosso momento, como eu já repeti anteriormente, não é no nosso momento, é no momento de Deus. Por isso que Jesus ele repreende os discípulos seriamente em Atos capítulo 1, dizendo, olha, não cabe a vocês saber os tempos determinados por meu Pai. Então, o diabo sim será pego, será lançado por 1000 anos, exatamente para o quê? Para justamente a humanidade perceber
que até mesmo no milênio que Cristo governar, tem ser humano que não vai tomar jeito. Eu falei isso hoje Interessante, irmão, que outra evidência é que Satanás estará preso por 1000 anos e não poderá agir na vida do ser humano. E por que essas pessoas não irão aceitar o milênio? Não, vão murmurar contra Jesus. Então o problema não é tanto Satanás, é o coração do homem que é ruim, que é perverso, sem Deus, porque não haverá nenhuma ingerência de Satanás sobre o ser humano, porque ele está preso por 1000 anos. Então, o que acontecerá? Estes vão se revoltar contra o Senhor, e quando o diabo for solto no final do milênio, vai encontrar esses corações abertos, revoltados contra Deus, e vão rebelar-se contra Deus e vir contra o Senhor. Então veja o versículo número 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Aí o versículo 4 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. São os 24 anciãos, né? Que são os 12 da tribo de Israel e os 12 apóstolos. Vi ainda as almas dos decapitados, porque no período tribulacional, aqueles que não permitirão serem marcados pela besta na mão ou na testa, esses irão ser mortos, irão padecer dificuldades inimagináveis. Esses que não aceitarem a besta, o sinal da besta, serão mortos. Não adoraram a besta, serão mortos. Está entendendo? Mas aqueles que aceitarem o sinal estão decididamente perdidos. Porque a marca está na vida deles e eles serão marcados por Satanás, serão assegurados da perdição eterna, irmão. E é lamentável, né? Pois é, o plano econômico de Satanás. Essas pessoas que não vão aceitar a marca de besta, desculpa dizer aí, decepcionar um pouco o pessoal aí mais institucionalista. Não é placa de igreja, não. Tá? Não é placa de igreja. Sobretudo, quando a gente vai levar em consideração que essas pessoas amam mais a vida, mais a Jesus Cristo do que a própria vida. Não é por um amor a uma instituição. É por amor a Jesus Cristo. Só que, infelizmente, tem gente que é sonsa, tapada, sabe, assim, que acha que instituição salva. Não, não vai ser. Será aqueles que não têm a sua vida por caro, mas que se recusarão a se juntar ao anticristo, mesmo padecendo necessidade. E é a grande prova. Entendeu? Mas o que é que Jesus ele fala em Mateus capítulo 6? Para não se preocupar com relação a isso. Porque Deus sabe muito bem o que você precisa. É aí que está a coisa. Então, essas pessoas vão dizer não ao anticristo, essas realmente, em nome do Senhor Jesus, essas serão salvas. Essas serão realmente ali abraçadas por Jesus. E vão morar na glória eterna, sendo aí julgados pelos 24 anciãos. Né, pastor José? Isso. E aí, continua o versículo, diz assim, irmão Kelly. Vi ainda, já li, né, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Cristo, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora veja uma coisa interessante. Existem duas modalidades de ressurreição. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição será antes do milênio. Para quem? Para os
justos, Exato. os que morreram com Jesus, fiéis ao Senhor. E esta é uma verdade que está firmada na palavra de Deus. Olha os dois versículos aqui que eu quero ler para você. O versículo 5 e o versículo 6. Olha o que diz. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora veja o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Portanto, a ressurreição, a primeira ressurreição, antes do milênio, serão os salvos em Jesus. E sobre estes não haverá o dano da segunda morte, ou seja, da morte eterna. A morte eterna virá sobre aqueles que ressuscitarão no fim ou depois dos 1000 anos, que é para os ímpios. Estes irão para o julgamento final, o trono branco, e depois serão lançados no lago de fogo. Agora veja uma coisa. Existe o inferno, que é uma palavra no hebraico, que é Hades, e existe o Seol, que é no hebraico. Agora veja, onde estão aqueles que morreram sem Jesus? No Hades. Espírito e alma no Hades e o corpo na sepultura. No Tártaro existem os anjos aprisionados. E no Geena, que é uma palavra que no português é Geena, é exatamente o lago de fogo e enxofre, que não tem ninguém. Só que nesse período aqui já está inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, irmão Kelly. Com certeza, pastor José Ivan. E esses três termos interessantes são muito confusos. Tem gente que confunde um com o outro, com o outro com o outro. Até porque também, para o pessoal, tudo é inferno. Né? Mas, realmente, esses 3 pontos são interessantes. Cada um tem seu significado. Agora, quando você vê que os ímpios eles vão ressuscitar apenas depois dos 1000 anos, em que justamente o diabo será finalmente punido de forma a executar o juízo divino sobre ele, também serão julgados os ímpios. E é impressionante isso. Ou seja, Deus ele vai dando oportunidade à humanidade para que o homem ele se arrependa. Então, essas pessoas, nesse dia, não poderão alegar que Deus não deu chance a elas. É aí que está a coisa. Não é simplesmente como algumas instituições falam, a pessoa pegou, morreu, vai ter uma chance ainda de aceitar. Não. Hebreus 9:27 diz, depois da morte, segue-se o quê? O juízo. Então, meu querido, nesta noite, aceite a Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador de sua vida, para que finalmente você possa ser encontrado no livro da vida naquele grande e glorioso dia. E para concluirmos, vamos ler alguns versículos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Agora veja o versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E para concluir, porque o tempo realmente é curto, olha o que diz o versículo 15, que é do capítulo 20. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Portanto, você, como disse o irmão Kelly, tem a oportunidade de, nesta noite, receber a Cristo como Salvador, porque Ele é
o Deus que nos dará a vida eterna e a salvação. Esdras. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar nesse momento para a honra e a glória de Jesus. Querido e amado Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, Santo Israel, obrigado, Jesus amado de misericórdia, por esse programa Ecos do Calvário, desse dia 10 de março de 2026, Senhor. Está passando o tempo e é menos um dia, Jesus amado de misericórdia, para a tua vinda, Senhor. Dada a tua bênção, tua graça, tua proteção sobre todos, meu Deus e meu Pai. Quer que estejam enfermos, quer estejam passando por alguma dificuldade. Dada a tua bênção, tua graça, tua proteção. Repreende, Jesus amado de misericórdia, todo mal e todo perigo e as forças do mal. Dada a tua bênção, tua graça, tua proteção. Abençoe, Jesus amado de misericórdia, quando formos para os nossos lares. Dá-nos da tua bênção, tua graça, tua proteção. É o que lhe pedimos, Jesus amado, e lhe agradecemos, Pai, desde já, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a bênção de Deus, o poder do Espírito Santo, a paz de Cristo inunde o seu coração. Com a permissão de Deus, voltaremos na terça-feira para mais uma edição do programa Ecos do Calvário. Este programa que tem o comprometimento de adorar a Deus e pregar a sua santa palavra. Fique conosco toda terça-feira, das 20 horas às 21 horas, programa Ecos do Calvário. Paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém.